Senhor Jesus, esse amigo que vos fala, pastor Leandro Souza. Estamos mais uma vez aqui pelo YouTube para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que nós queremos compartilhar com você hoje é a que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Antes de nós começarmos a palavra, prepara aí um copo com água, como o meu aqui, porque no final dessa pregação, dessa palavra, nós iremos fazer a oração da fé. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, a Bíblia afirma, e nós necessitamos, carecemos da glória, da misericórdia do nosso Deus. Aí no 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele fala que todos pecaram, todos necessitam, todos têm uma carência da glória de Deus. E ele diz que o perdão é nos dado gratuitamente, o perdão dos pecados, o perdão das falhas, dos erros, dos tropeços, porque às vezes a pessoa, por ter falhado, por ter errado, Satanás, ele fica acusando aquela pessoa, ele fica ali fazendo o terrorismo na mente daquela pessoa, como se não houvesse um perdão, como se não houvesse uma saída. E a Bíblia fala que nós não somos mais, ou melhor, não temos espírito de escravidão para vivermos atormentados, para vivermos com medo, para vivermos incertos. Não. Se você falhou, errou, mesmo sem querer ter errado, mesmo sem querer ter falhado, seja humilde e humilhe-se diante a mão poderosa do nosso Deus. Confesse a Deus os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas. Abra o teu coração para Deus. Porque se você buscar a misericórdia, o perdão de Deus, certamente você irá receber o perdão, receber a misericórdia. É claro que o mundo não entende o perdão de Deus. Muitos vão querer te condenar, muitos vão querer te acusar, muitos vão querer te degrinir. É como a Bíblia fala do ladrão na cruz. Jesus, quando estava crucificado, do lado direito e esquerdo, haviam dois ladrões. E a Bíblia fala que um deles criticava Jesus, julgava Jesus, blasfemava de Jesus, escarnecia de Jesus, aonde estava o poder dele, aonde estava os milagres que ele havia operado, aonde estava o poder, sendo ele o Filho de Deus. E ele disse que só acreditaria se Jesus descesse daquela cruz, se livrasse e livrasse a ele também. Porém, o outro ladrão, ele disse para o ladrão que estava, vamos dizer, blasfemando: nós estamos aqui porque fizemos por estar. Agora ele não tem culpa, ele está pagando o preço que ele está pagando. E disse para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Então aquele ladrão, ele manifestou o arrependimento. Ele se arrependeu da vida que ele estava levando, das atitudes
que ele tinha praticado, que ele tinha feito, e naquele momento, por haver o arrependimento sincero, a graça do Senhor Jesus alcançou aquele ladrão, tanto que Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, não importa o que você fez, se é algo grave, se é algo leve, não importa, não importa. Se você se dobrar diante de Deus, nesse exato momento, confessar a Ele os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, as suas fragilidades, os seus temores, e ser sincero, certamente Ele virá até você, a graça dele irá até você, e você receberá o perdão de Deus. Porque o que importa é receber o perdão de Deus. O perdão de Deus é o que é essencial na nossa vida. Aí, continuando, ele fala assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então quer dizer, aqueles pecados lá do passado, eles foram perdoados através do Senhor Jesus. Ele nos perdoou, Ele nos lavou com o sangue dele, nos remiu, nos livrou da condenação eterna, porque todos nós estávamos condenados pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, éramos escravos do pecado, mas quando Jesus verteu o sangue dele ao nosso favor, fomos livres da maldição, da morte eterna. Aí, continuando, ele fala assim, tendo em vista manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. E o que é ter fé em Jesus Cristo? Ter fé em Jesus Cristo é viver a palavra dele, os ensinamentos. Tudo que Jesus nos ensinou é o que nós temos que pôr em prática nesse mundo, vamos dizer assim, tenebroso, nesse mundo que já está condenado. Para este mundo não há salvação. Esse mundo está condenado. Como falamos mundo, falamos da natureza mundana, falamos do que acontece no mundo que nós vemos hoje. Não estamos se referindo às pessoas, não. Estamos se referindo ao mundo. Você pode ver que a cada dia, a cada momento, o mundo se torna mais difícil de viver, porque a mentira, ela tem, vamos dizer assim, prevalecido, a falsidade tem crescido, né? Muitas situações adversas têm se levantado para nos fazer retroceder, nos fazer negar o ensinamento do Senhor Jesus. Aí, continuando, fala assim, aonde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Pela fé. A fé é certeza. Se você tem certeza que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus e um dia voltará, então você deve se guardar para esse dia. Você não pode viver uma fé sem obras, uma fé morta.
Quando nós falamos uma fé sem obras, é aquela fé que nós confessamos com os nossos lábios, mas não pomos em prática no nosso dia a dia. Nós temos que pôr em prática a fé nos ensinamentos do Senhor Jesus, principalmente na questão de renunciar a este mundo tenebroso, renunciar a tudo que este mundo tem nos oferecido, a ilusão, a sedução, a ambição, tudo aquilo que não, vamos dizer assim, coopera para o nosso crescimento espiritual. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? Não, é o também dos gentios. Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só. Deus é um só. Não existe outro eterno. Não existe outro Criador. Não existe outro Deus. Deus é único. Único. Nós não podemos abandonar ou deixar de crer no Deus verdadeiro, porque este mundo, ele está repleto de deuses. Deuses que não podem livrar, deuses que não podem restituir ou dar a vida. Não. O único Deus foi o Deus que nos criou, o Deus criador, o Deus eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Aí continuando ele fala assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Circunciso quer se dizer, a lei diz que todo o homem tinha que ser marcado na carne, tinha que ser circuncidado. O homem que não fosse circuncidado, ele não era do povo de Deus, ele não pertencia ao povo de Deus. Só que quando Jesus ele veio estabelecer a graça, a misericórdia, o perdão, a circuncisão já não era mais na carne, e sim no coração. Porque Deus, ele não quer que nós servirmos ou venhamos servir a ele por obrigação ou por medo. Não. Deus, ele quer que venhamos o servir por prazer, né? Nem por medo, nem por obrigação, nem por necessidade. Porque às vezes a pessoa se aproxima de Deus para obter um benefício, para obter uma cura, para obter uma certa prosperidade, para obter uma certa transformação, ou conquistar alguma coisa, ou querer, né, receber algo de Deus. Então nós não podemos nos aproximar de Deus só pelos benefícios. Nós não podemos andar na presença de Deus só pelos benefícios. Não. Nós temos que amar a Deus verdadeiramente. E quando que eu amo a Deus? Quando eu procuro fazer a vontade dEle. Quando eu procuro andar nos caminhos dEle. Quando eu procuro a dizer não para mim mesmo e sim para a vontade dEle. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, é mentira. Porque nós aprendemos desde pequeno a querer tudo aquilo que o nosso eu deseja. Tudo aquilo que o nosso eu quer, que o nosso eu deseja, nós aprendemos desde pequeno. Então, é uma certa dificuldade, porque temos que aprender a deixar de lado o nosso eu e confiar na promessa de Deus, confiar na palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes nós dizemos assim: poxa, o que é fé? O que é fé? Aí vemos lá em Hebreu: fé é a certeza, é a convicção de fato, de coisas que ainda não aconteceram, mas temos certeza
que irá acontecer. Então muitas pessoas falam assim: pela fé eu determino. Aí a pessoa fala: eu tenho fé porque eu determinei tal situação. Mas a fé não seria confiar nos planos de Deus? Confiar na vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida? Porque você pode ver que o mundo hoje vive aterrorizado com o futuro. As pessoas vivem com medo do amanhã. Elas querem saber de toda ou qualquer forma o que vai acontecer amanhã, né? O que Deus vai fazer na vida delas, o que Deus vai realizar, né? E muitas das vezes as pessoas são enganadas por espíritos enganadores. Sim, espíritos enganadores. Porque a própria Bíblia fala, lá em Deuteronômio 29, que o que está em oculto só pertence a Deus. Não pertence a mim, não pertence a você. Então não tenho que andar procurando saber o que Deus vai fazer, o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Não, nós temos que viver pela fé, confiantes em Deus. Viver obedecendo a palavra, colocando em prática a palavra e confiar que Deus tem um amanhã preparado para cada um de nós. Não é verdade? Aí às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas se eu errar, mas se eu falhar? Se você errar, se você falhar, você deve ser humilde, reconhecer o teu erro e pedir perdão a Deus e continuar a sua caminhada. É claro que esse erro não pode se tornar um costume na sua vida, não pode ser algo voluntário. Algo voluntário é aquilo que eu premedito fazer, aquilo que eu arquiteto fazer, eu planejo fazer. Então aquilo ali foi um erro planejado, foi algo que eu planejei, algo que eu arquitetei, mesmo sabendo que era errado, mas eu arquitetei em fazer. Mas mesmo assim, se você for sincero, né, Deus, Ele pode te perdoar, né? Que nós falamos dos erros involuntários. Às vezes a pessoa é levada por uma ira, é levada por um momento de pressão, é levada por uma situação adversa, onde ela acaba falando o que não queria falar, acaba fazendo o que não queria fazer, e ali é julgada, é condenada pelas pessoas, é tarjada como uma pessoa perturbada, como uma pessoa que não é de Deus, como se ninguém tivesse um momento de fraqueza, de debilidade, não é verdade? Então, sendo essa falha involuntária, humilhe-se na presença de Deus, porque o que vale é a sua aprovação diante de Deus. É a sua aprovação diante de Deus. Não adianta os homens te aprovarem, as pessoas te aprovarem e Deus não aprovar você. Não adianta. Não adianta as pessoas dizerem que você é de Deus, que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheio da presença de Deus, e na verdade é só barulho. Na verdade é só blá blá blá, né? O que vale é o que Deus vê dentro de você. Um coração sincero, um coração aquebrantado, um coração totalmente voltado em buscar a presença dele. Aí no 31 fala assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Então quer dizer que se somos justificados pela fé, então a lei está anulada. Ele disse: não, a lei não está anulada de forma nenhuma. Antes confirmamos a lei, quer dizer, através do nosso amor, do nosso prazer de servir a Deus, obedecemos os mandamentos, obedecemos a direção de Deus e seguimos o nosso caminho até o dia determinado para que nós viéssemos ser levados dessa terra, né? É como disse Davi no Salmo 139, a nossa vida é como um livro. Todo livro tem o seu início, tem o seu meio e tem o seu fim, né? Tem o início, o meio e o fim. O fim, ele pode ter dois autores. Esse livro pode ter dois autores, na verdade. Talvez até aqui, quem foi o autor dele é você. Talvez ele está na metade
E o autor desse livro foi você. Você escreveu ele até aqui, com a sua vontade, com o seu querer, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria própria, mas você pode escolher a partir desse momento Deus ser o escritor da sua vida e escrever um final feliz, escrever um final vitorioso, não é verdade? Ou você pode escolher continuar sendo o autor dele até o fim. Aí é uma questão de escolha. É claro que se Deus for o autor, a história certamente terminará feliz, certamente terminará vitoriosa. Agora, se for você, se for eu, a gente já não pode ter essa certeza, né? A gente não pode afirmar com uma convicção que será um final feliz ou será um final triste, tá bom? Então, levanta a sua cabeça. Você errou, você falhou, pede perdão a Deus, se renova na presença de Deus, anda com Deus, meu amigo, minha amiga, anda com Deus, faça a vontade de Deus, vença a tentação, vença a fraqueza, vença a debilidade, vença tudo o que este mundo tenebroso tenta pôr no teu caminho, olhando para Jesus e obedecendo a palavra dele, tá bom? Pega aí o seu copo com água, vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Deus, esse copo com água, Senhor. Meu Deus, faz frutificar nele o Teu poder, a Tua unção, para que quando essa pessoa tomar do mesmo, que ela venha a ser fortalecida, meu Pai, que ela venha a ser avivada pelo Teu poder. Meu Deus, que essa água que tem o poder de lavar, meu Senhor, sim, ela tem o poder de lavar, porque nós usamos essa água para vários meios, meu Pai, não só para nós bebermos, para nós refrigerarmos o nosso corpo, não, e tratarmos, mas também usamos para lavar, para limpar, humanamente falando. Mas eu te peço, meu Deus, espiritualmente, que quando essa água entrar no corpo dessa pessoa, que essa água, meu Pai, o Teu Espírito venha fazer uma limpeza no coração dessa criatura, meu Pai. Sim, no coração, na mente, no intelecto, no subconsciente, e que toda acusação de Satanás, toda cilada, armadilha, meu Pai, de Satanás venha a ser arrancada do coração, da mente dessa criatura, meu Senhor, e que as algemas venham ser quebradas, e que essa pessoa venha a ser livre pelo Teu poder, pela Tua unção, livre da doença, livre dos maus pensamentos, livre das acusações, livre, meu Pai, de tudo aquilo, meu Senhor, que não coopera para o crescimento espiritual dessa criatura. Meu Deus, é o que eu te peço, meu Senhor, por todas as pessoas que estão acompanhando esta palavra, essa oração, e entrego a vida de todos nas Tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Toma da água agora. Receba a vitória, receba o poder de Deus, a graça de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós ficamos por aqui na nossa participação e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.